Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura, aliás, para terminar hoje de ler o livro de Lucas. Então, se você está com sua Bíblia, eu já convido a abrir a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, que diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, de manhã bem cedo, antes de clarear o dia, podemos dizer assim, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Naquela época, os sepulcros eram cavados numa rocha, feito uma espécie de uma caverna que se tornava o jazigo da família, onde cada membro da família que ia falecendo ia sendo colocada ali, uma pedra colocada na porta do sepulcro, na entrada, uma pedra grande, pesada. E aí depois de algum tempo, alguém ia lá e colocava aqueles ossos de cada falecido, colocava num jarro e deixava num canto aquele jarro com aqueles ossos. Era assim a prática lá em Israel. E então as mulheres foram ao sepulcro e o versículo 2 diz: encontraram removida a pedra do sepulcro, que fechava a entrada do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. É muito conhecido que os egípcios mumificavam os seus falecidos. O povo de Israel não tinha a técnica da mumificação, mas eles colocavam especiarias nos corpos dos falecidos. Tinha todo um ritual de colocação de especiarias nos corpos dos falecidos, logo que eram falecidos. Demoraram um pouco para colocar as especiarias no corpo de Jesus, porque ele já foi sepultado no final da sexta-feira, e no sábado eles não faziam isso por causa do mandamento da guarda do sábado, né? Então eles deixaram para domingo cedo, ao clarear do dia. Então foram lá e não encontraram o corpo de Jesus. Verso 4, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa frase é maravilhosa. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Cristo está vivo. Igreja do Senhor Jesus, anunciem: Cristo está vivo. Este é um dos aspectos que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. O nosso Cristo está vivo. Ele morreu, mas ele vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Continua no versículo 6. A doutrina da ressurreição é fundamental para o cristianismo. Sugiro a leitura de 1 Coríntios capítulo 15. É uma doutrina detalhada do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição. Ele diz que se não houver ressurreição de Cristo e dos cristãos, o evangelho não tem valor nenhum. Então, o que distingue também o evangelho das demais religiões é a doutrina da ressurreição. Continuando. Lembrem-se do que ele disse, são os anjos que estão dizendo para as mulheres. Aqui diz que eram dois homens com roupas claras, brilhantes como a luz do sol, mas eram anjos. No outro evangelho isso é dito. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem, no caso Jesus, seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Entenda que não foram 3 dias de sepultamento, foi terceiro dia, porque foi sepultado na sexta. Então conta-se um dia, sexta, primeiro dia.
o dia que ele ficou sepultado, sábado, e parte do domingo que também ele ficou até a ressurreição. Então é o terceiro dia. Versículo 8, então se lembraram das palavras de Jesus, as mulheres se lembraram com os anjos aí que as recordaram disso. Verso 9, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Então as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Se, como diz lá em Atos, para ser apóstolo deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus, uma das condições para ser apóstolo era ser testemunha da ressurreição de Jesus. Então as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram essas mulheres aí, apesar de que aqui não é dito que elas viram Jesus, apenas elas encontraram os anjos. Parece que a primeira que encontrou o próprio Jesus foi Maria Madalena. Olha o versículo 10. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso e parecia loucura. Jesus tinha anunciado, mas eles estavam com a mente fechada, não podiam entender. Verso 12, Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceram. Então os discípulos estavam perplexos agora, sem o corpo, vendo que o sepulcro estava, vamos dizer assim, violado, estava aberto, não tinha corpo lá dentro, e agora? Versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, 2 dos discípulos de Jesus. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, no mesmo dia, no domingo. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus de imediato. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Então, o Cleopas aqui tinha consciência de que, sabia que o fato da crucificação de Jesus tinha repercutido para todo lado. Era normal que quem estivesse naquela região soubesse da morte, por enquanto. Versículo 19, que coisas? Jesus perguntando, né? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles chamarem Jesus de profeta era um termo que dava dignidade e autoridade a Jesus, mas não era tudo o que Jesus era. Isso é interessante, eu já falei disso quando a gente leu Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que Jesus perguntou aos apóstolos: que dizem os homens que eu sou? Então, Jesus é profeta também, mas não é só um profeta. É preciso ter o entendimento de quem realmente é Jesus. E ele continua dizendo, versículo 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O entregaram aqui para a autoridade romana, que era quem tinha autoridade para decretar condenação de morte, né? de execução. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, e era Jesus. O detalhe é que eles esperavam uma redenção política, a libertação do domínio romano, sendo que Jesus veio para trazer liberdade espiritual e eterna. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, então ainda era o domingo, agora já é tardinha. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje.
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Então eles estavam boquiabertos com essa notícia de que Jesus estava vivo e que o corpo não havia sido encontrado. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Até então, ninguém o tinha visto e eles estavam ali com Jesus diante deles e não estavam reconhecendo. Verso 25, ele lhes diz, Jesus diz, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Isso aqui é uma exclamação. Jesus está falando com um tom de decepção pela dureza do coração. E não adianta criticar estes apóstolos, porque às vezes o nosso coração é duro para entender algumas coisas essenciais, fundamentais. Como o nosso coração é duro. Versículo 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha aí, pergunta retórica, sim, o Cristo, Jesus, deveria sofrer estas coisas para entrar na sua glória. Jesus tinha consciência de que ele tinha que passar por aquela morte. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como eu gostaria de ter assistido essa aula de Bíblia. Jesus explicando o Velho Testamento, as Escrituras aí para aqueles dois apóstolos, no que dizia respeito à própria morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Fica conosco, Senhor Jesus. Eles notaram que aquele homem tinha algo de especial, apesar deles ainda não o terem reconhecido. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aqui é a primeira descrição de aparição de Jesus após a ressurreição que Lucas faz. Outros evangelhos narram outras aparições de Jesus. Mas Lucas mostra essa aqui. Aí, para saber a ordem, a quantidade, é preciso ler todos os evangelhos e Atos também, o início, o primeiro capítulo do livro de Atos, para ver as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então eles estavam sentindo algo muito forte, marcante, naquele homem que os estava acompanhando e os ensinando, até que eles o reconheceram lá no partir do pão. Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, porque diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Agora, quando eles voltam para Jerusalém, depois da aparição de Jesus, lá em Jerusalém já está a notícia de que Jesus ressuscitou e que Simão Pedro já o havia visto. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. E lhes disse, Pai, seja com vocês. Agora Jesus aparece para os apóstolos aqui, nessa reunião. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele faz questão de dizer que eles estavam pensando que estavam vendo um espírito porque não era só um espírito, era uma pessoa ressuscitada. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas
no coração de vocês. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus ressuscitado tinha carne e ossos, era fisicamente ressuscitado, palpável. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam, olha aqui, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Jesus vai comer e com isso mostrar que a ressurreição é um fato mesmo. Não foi só uma aparição de uma forma lá espiritual, não. Era um corpo ressuscitado mesmo, que podia inclusive comer. Isso suscita várias perguntas a respeito da questão da ressurreição e da realidade de Jesus hoje. Mas o fato é que a Bíblia ensina a ressurreição física do corpo físico mesmo. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles, comeu para eles verem. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, na Bíblia toda, o Velho Testamento, ele cita um termo aqui, esses três termos, lei de Moisés, profetas e salmos, era uma expressão para se referir a todo o Velho Testamento. Jesus está dizendo todo o Velho Testamento é uma profecia a meu respeito. Então, o que aconteceu comigo, tudo o que aconteceu comigo, é o que o Velho Testamento profetizou, foi profetizado no Velho Testamento. Versículo 45, então lhes abriu o entendimento, luz de consciência, de entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E outra aula aqui que eu gostaria de ter estado presente. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seja pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A igreja, a missão da igreja, a missão de cada um de nós. Pregar o arrependimento para perdão dos pecados, mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A promessa de Deus, do Espírito Santo, da salvação em Jesus Cristo, agora está entregue como missão da igreja para proclamar ao mundo e chamar ao mundo, as pessoas, ao arrependimento. Versículo 50, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Que já mostra a ascensão de Jesus. Os outros evangelhos narram as outras aparições de Jesus. É dito que ele ficou ainda 40 dias com eles após a ressurreição. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E Lucas vai narrar a continuidade desta história e agora o início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos. Mas aqui nós terminamos Lucas e a partir de amanhã nós vamos começar a ler Juízes e vamos ler mais 2 livros do Velho Testamento, Juízes e 1 Samuel. Juízes é isso, Juízes e 1 Samuel. Deixa eu ver aqui se depois de Juízes é Ruth, né? Josué, Juízes, Ruth, aí 1 Samuel. Peraí, Arquimedes. Não dê essa mancada, Arquimedes. Isso mesmo. É Juízes e Ruth. Aí, quando nós lermos Juízes e Ruth, a gente volta para o Novo Testamento para ler o Evangelho de João. Tá certo? Vamos orar? Antes de orar, eu peço
deixa um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Se não gostou, deixa um dislike. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp para alcançar mais pessoas. Se puder compartilhar em outras redes sociais, como Facebook ou X, também estará ajudando a alcançar mais pessoas com essa palavra. Comente o que você achou dessa leitura aí nos comentários do vídeo. Isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma e ser distribuído para mais pessoas. E se alguém é novato aqui no nosso canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus até o final de toda a Bíblia, está convidado a se inscrever no nosso canal. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado seja o seu santo nome por toda a bondade e amor do Senhor para conosco. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua própria família. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir num só espírito, em torno da sua palavra e orando uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e o lar de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está enfermo, curando as doenças do espírito, da alma e do corpo, fazendo milagres a favor do seu povo. Se deseja, Pai, usar os médicos, medicamentos, as internações, as intervenções cirúrgicas para as doenças do corpo, seja feita a sua vontade, meu Pai. Mas nós intercedemos em nome de Jesus. Opera a favor dos enfermos, daqueles pelos quais meus irmãos mencionam nas suas orações neste momento. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, que os nossos lares sejam verdadeiros templos de adoração ao Senhor Jesus, onde há o amor, a paz, a alegria e todas as demais virtudes do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos dos casais, dando sabedoria aos pais para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, estabelecendo harmonia entre os irmãos para que nossos lares sejam lugares de paz, de alegria, de segurança, de aconchego, de crescimento para cada membro da família. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria para o seu povo administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor nos tem confiado, para que vivamos uma vida com abundância, com prosperidade, com liberdade e liberalidade no seu reino. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, sobre os pastores, avivando, renovando a fé de cada pastor a cada manhã, ó Deus, para que conduza o seu povo na caminhada cristã, ó Deus, se regendo pela sua palavra, seguindo a Cristo, ó Deus, proclamando o evangelho do Senhor Jesus com poder. Reveste a sua igreja de poder, reveste a sua igreja de santidade. Ó Deus, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, fazendo frutificar o trabalho de cada missionário lá onde ele está, protegendo aqueles que estão em lugares de risco, onde é proibido pregar o evangelho. Ó Deus maravilhoso, fazendo frutificar e que eles se alegrem com o resultado do seu trabalho, colhendo frutos abundantes para a obra do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus maravilhoso, o privilégio de fazer parte da sua família espiritual, o livre acesso à sua presença. Essa é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode desfrutar nesta vida, meu Pai.
A bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia, para compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por meio do seu povo. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, foi uma grande satisfação ter estado aqui compartilhando a palavra, lendo o Evangelho de Lucas com você. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, nós voltamos agora lendo o livro de Juízes. Aguardo você aqui, um grande abraço a todos.